Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Vou dar continuidade aqui ao assunto da aula passada sobre potências com expoente fracionário. Mas para dar início a essa aula, vamos relembrar o que foi visto na aula passada? Então, olha aqui, vamos relembrar. Eu vou colocar alguns exemplos para a gente poder relembrar o que foi visto. Consideremos o número real y, tal que y é igual a 2 elevado a 3 quartos. Olha aqui, ó. Eu sei que y é igual a esse número. E aí, como é que a gente vai fazer? Se elevarmos os dois membros à quarta potência, teremos. Por que eu estou escolhendo a quarta potência? Porque eu vou olhar aqui para o denominador, certo? E para facilitar esse cálculo, eu quero o quê? Que essa fração ela suma. 2 elevado a 3 quartos, eu tenho uma fração. Para que a fração suma, ela passe a ser o número inteiro, eu tenho que multiplicar essa fração por um número igual ao número que está no denominador, certo? E aí, pelas propriedades da potência, uma das propriedades da potência, eu tenho potência de potência, o único caso em que eu consigo multiplicar, fazer uma multiplicação, é a propriedade potência de potência, que é o quê? Você ter que elevar o número a uma outra potência. E a outra potência vai ter que ser o quê? Igual a esse denominador. Só que o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Se eu estou elevando a 4 desse lado, eu vou ter que elevar a 4 do outro lado também, certo? Então, vamos elevar os dois membros à quarta potência. Então, olha aqui, ó, o y é igual a 2 elevado a 3 quartos. Aí, elevando a quarta potência, fica o quê? Y elevado a 4, que é igual. Aí, aqui, ó, você coloca o parênteses, elevado a 4. Implica o quê? Que y elevado a 4 vai ser igual a 2 elevado a 3. Por quê? Tem o y elevado a 4. Aí, aqui, ó, 3 elevado a 4 elevado a 4. Você faz a multiplicação. Quando você faz a multiplicação, fica 3 quartos vezes 4. Esse 4 vai embora com esse 4. Fica somente o 3. Então, o y elevado a 4 é igual a 3. Agora, considerando essa segunda situação. Consideremos o número real x, tal que x é igual a raiz quarta de 2 elevado a 3. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu preciso o quê? Para fazer isso aqui, preciso tirar esse índice. Eu quero tirar esse radical. Aqui nesse caso aqui, ó, eu quis acabar com a fração. Aqui, já nesse caso, eu quero acabar com o radical. Como é que eu vou acabar com esse radical? Eu vou pegar e vou elevar os dois membros à quarta potência. Elevar os dois membros à quarta potência. Então, olha aqui, ó. E utilizando as propriedades dos radicais, nós temos. Eu tenho esse aqui, x elevado a raiz quarta de 2 elevado a 3. Elevando a quarta potência, vai ficar o quê? Raiz quarta. Aí, ó, quando eu elevo a quarta potência, eu só elevo o radicando, certo? Eu só elevo o radicando. Aí fica o quê? 2 elevado a 3 elevado a 4. Aplica a propriedadezinha lá das potências. 3 vezes 4 é 12. Mas, utilizando as propriedades dos radicais, no caso, as propriedades dos radicais, é simples. Estou elevando a quarta potência, você já multiplica logo direto. 3 vezes 4 é igual a 12. É o mesmo raciocínio da propriedades da potência. Aí vai ficar o quê? Você utilizando a propriedade dos radicais, o que vai acontecer? Esse número aqui, você vai simplificar com esse, certo? 4 e 12. Você vai fazer uma simplificação. Fica 4 e 12. Isso aqui dos dois dá para dividir por quanto? Por 4. Então, é 4 dividido por 4 e 12 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1. Isso é 1, ó. Sumiu o radical.
12 dividido por 4 é 3. Então, vai ficar o quê? X elevado a 4 é igual a 2 elevado a 3, certo? Aí, o que que a gente consegue ver isso aqui? Comparando a primeira situação e a segunda situação, obtemos o quê? Na primeira, que eu tenho x elevado a 4, aqui é a segunda no caso, né? A segunda, x elevado a 4 é igual a 2 elevado a 3. E a primeira situação, y elevado a 4 é igual a 2 elevado a 3. O que que eu tenho aqui? Que essas duas situações, elas são iguais. Eu tenho, então, que x elevado a 4 é igual a y elevado a 4. Tiro, quando eu tenho o quê? Quando eu tenho bases positivas e mesmo expoente, você elimina os expoentes. Ó, bases positivas com o mesmo expoente, significa o quê? Que as bases elas vão ser iguais. Então, x elevado a 4 igual a y elevado a 4 implica o quê? Que x é igual a y. Na expressão acima, como os expoentes são iguais, as bases positivas também são iguais, que foi o que eu acabei de falar. As bases são positivas e iguais. Os expoentes, eles são iguais, certo? Daí, podemos escrever que o y não é 2 elevado a 3 quartos e o x não era raiz quarta de 2 elevado a 3, então eu digo que 2 elevado a 3 quartos é igual a raiz quarta de 2 elevado a 3. Isso quer dizer o quê? Assim, podemos escrever de forma geral que quando eu tenho uma potência de expoente fracionário, eu posso escrevê-lo na forma de radical, que é o quê? A base aqui no caso é A, o expoente é essa fração, cujo numerador é m e o denominador é n, vai ser igual, como eu vou escrever na forma de radical? O radical, a base é o radicando, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice desse radical, onde esse A pertence ao conjunto dos números reais positivos ou não negativos e M pertence ao conjunto dos números inteiros, ou seja, ele não pode ser fracionário, né? E N pertence ao conjunto dos números inteiros não negativos e não nulos. Significa o quê? Que ele tem que ser positivo e não pode ser igual a 0. Vamos colocar isso aqui em algumas situações, certo? Primeiro, escreva na forma de radical as seguintes potências com expoente fracionários. Então, eu tenho uma potência com expoente fracionário e eu quero escrever na forma de radical. Na letra A, 2 elevado a 3 quartos. Vai ficar o quê? Você vai escrever o radical, a base aqui é o radicando, o numerador é o expoente do radicando e o denominador vai ser o índice do radical. Letra B, 6 elevado a 5 sobre 3. Vai ser o quê? Essa base vai ser o radicando, o numerador é o expoente do radicando e o denominador é o índice do radicando. Letra C, eu tenho 5 elevado a 1 sobre 2. Esse 5 vai ser o quê? Que a base passa a ser o radicando. Esse 1 é o expoente do radicando, como é 1, você não precisa colocar. O 2, o denominador, é o índice do radicando. Ele também é facultativo, não é obrigado você colocar. Então, aqui fica a raiz quadrada de 5. Na segunda questão, escreva na forma de potência com expoente fracionário os seguintes radicais. Agora, eu vou fazer de forma contrária. Vocês vão observar que vale para os dois
lados, você pode transformar a potência com expoente fracionário em um radical e um radical em uma potência com expoente fracionário. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado a 2. Aí, como é que vai ser? Como é que você vai escrever? Esse 2 que é o radicando, ele vai ser, isso aqui vai ser igual ao 2, que é o radicando, vai ser a base. Esse 2 aqui, que é o expoente, vai ser o numerador. E o 3, que é o índice, vai ser o denominador. Então, vai ficar 2 elevado a 2 terços. Na letra B, raiz quarta de 5 elevado a 3, vai ser igual a quanto? Esse 5 aqui, que é o radicando, passa a ser a base. O 3 é o numerador do expoente. E o 4 é o denominador do expoente. Então, vai ficar 5 elevado a 3 quartos. E na letra C, eu tenho raiz cúbica de 10. O 10 vai ser a base. Esse 1 aqui, ó, ele não aparece. Mas mesmo ele não aparecendo, ele está aqui. É porque não é obrigado você colocar. Ele vai ser o numerador da fração. E o 3 vai ser o denominador da fração, que é o expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 1 terço. Só presta atenção nesse detalhe, viu? Quando ele não aparece, quando eu tenho um radical e eu quero transformar uma potência de expoente fracionário, se o radicando estiver sem o expoente, significa que esse expoente é 1. E esse 1 aqui vai ser o numerador da fração, certo? Eu espero que tenham entendido o conteúdo, qualquer coisa, vocês vão lá no meu privado para tirar dúvidas. Eu vou abrir o grupo também para vocês tirarem dúvidas sobre esse conteúdo. Na próxima semana, vou dar um recadinho aqui para vocês. Na próxima semana, vão ter agora 4 aulas de matemática, 4 videoaulas de matemática, certo? E agora eu vou voltar a acompanhar vocês a atividades. Antes era a professora Tatiana que estava com as atividades, mas agora sou eu que vai estar agora com as atividades novamente. Então, vocês novamente vão enviar a atividade para mim a partir da próxima semana. Na aula de hoje ainda é a Tatiana, mas a partir da próxima semana, vocês vão enviar a atividade para mim, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa tarde.